Família, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir no YouTube. A gente está aqui agora para começar uma aula particular. Inclusive, vamos passar um conteúdo que eu vou compartilhar com vocês aí. Tá ali o nosso aluno Rodrigo, é o cara mais brabo que tem aí. Mas bora para cima. Então, Rodrigo, a gente falou na última aula sobre vela de força. Inclusive, aqui agora ficou interessante, ó. Ficou interessante. A vela de força, ela sobressaiu. Só que hoje, irmão. A zona de movimentação tu já aprendeu também, tá? A zona de movimentação tu já aprendeu. Vamos procurar aqui, irmão, velas de final de movimento, beleza? Aham, Então, é um pequeno conteúdo bem básico aí, mas bem funcional. Ó, tá vendo? A gente está aqui nessa paridade PEN-USD. O que que seria essa vela de final de movimento? Essa vela de compra, tá? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Não vou pegar a entrada, não. Essa vela de compra aqui, ó, ela é uma vela de agressão. Ela é uma vela sim, de agressão. Então, como que funciona esse gatilho aí de uma vela de descanso, uma vela de final de movimento, tá? É o seguinte, a gente vai ter um gráfico aí que ele vai estar numa pernada. Achei. Ó, particularmente a gente vai utilizar a vela de final de movimento dessa maneira aqui, Rodrigo, ó. Ela vai ter uma vela de agressão anterior a ela, ou sim, seja, essa vela de agressão, ela rompeu aqui um topo. Só que logo em seguida veio uma vela de final de movimento. O que que é uma vela de final de movimento, cara? Vamos para o contexto para depois a gente utilizar. Irmão, você me responde uma pergunta. Essa vela aqui, ela tem mais força do que a anterior? não, Então você começa a entender que a força predominante compradora já diminuiu muita coisa. sim, Então você começa a entender isso. Para que seja uma vela de final de movimento, precisa ter agressão da mesma cor na vela anterior. Então ali não teve agressão, não se tornou uma vela de final de movimento. Vamos ver aqui. Ó, PEN USD ali, ó. Por exemplo, Rodrigo, nessa paridade aí, se ela finalizar uma vela verde desse tamanho, a gente pega uma venda na próxima. Por quê? Vela de agressão, vela de força, vela de agressão, agressão, e se terminar uma verde pequenininha, é venda. Ó, é sim, venda. Por quê? Como eu te falei, a gente está trabalhando com a vela de final de movimento. Movimento de alta, movimento de alta. Essa vela já não teve a mesma agressão da vela anterior. Então a gente vai pegar aí o contexto da vela de final de movimento para a gente pegar uma reversão do mercado. Só que é aquilo que eu sempre falo para vocês, Rodrigo, nada é 100%. Nada é cem por sim, cento. Só que se você fizer a filtragem. Por exemplo, se eu fosse filtrar mesmo, literalmente, totalmente essa entrada, eu ficaria meio assustado de pegar por causa do gap de baixa que ela deu. Esse pequeno gap que ela deu pode, nos 10 segundos final, me dar um loss. Você tá entendendo? Porque ela deu um gap sim, aqui, ó. O que que é o gap? É quando ela não nasce na taxa correta. Ó, aqui ela não nasceu na taxa correta, mas ela nasceu travada com aquela vela de compra lá atrás. Ou seja, nós conseguimos pegar uma vitória. Por que que a gente pegou essa vitória? Você vai estar numa pernada do mercado. Tem uma vela de sim, agressão anterior a essa. Essa daqui se torna uma fraqueza do movimento. Você pega uma reversão para 1 minuto. Então, para pegar uma vela de final de movimento, precisa estar numa pernada. Quando, ó, demanda, oferta e demanda. A questão da oferta e da demanda é algo muito simples, Rodrigo, mas que poucas pessoas levam a sério. Por exemplo, eu vou colocar aqui um quadro branco e vou te dar um pequeno exemplo sobre oferta e demanda. Poucas pessoas levam isso aqui a sério. Oferta, demanda. Demanda é compra, oferta é venda. Então, a gente sempre vai ter isso aqui, Rodrigo. Ó, vamos supor, o mercado tá numa tendência fortíssima de alta aí. Tá criando vários padrões altistas aqui, né, de alta pra gente. Vamos falar aqui o contexto correto. Criou, explodiu. Tá dando só impulsão de alta aí. O mercado tá aí explodindo. Chegou aqui, ó, a maioria nessa zona de oferta vai querer pegar uma venda.
Cara, aguarda a rejeição dessa vela. Ela rejeitou, aí chegou aqui, deu a velinha de final de movimento. Ela precisa ser da mesma cor da vela anterior e mostrar uma fraqueza. Você já consegue identificar que ela já não tem mais aqui a mesma fraqueza, ela já não tem mais a mesma força da vela anterior. E contrapartida, você está numa zona de oferta. Aonde tem oferta, eu faço venda. Aonde tem demanda, eu faço compra. Às vezes, o que que vai acontecer, Rodrigo? Isso aqui é surreal que eu vou te mostrar agora. O que que vai acontecer muitas das vezes? Ela vai dar um final de movimento, beleza. O ideal é pegar uma venda na próxima vela. Mas os big play, eles sabem que nessa zona de oferta, os caras vão entrar pesado vendendo. Então, o que que eles podem Sim. fazer nessa região? Eles podem dar mais uma velinha de compra desse tamanho para estopar toda essa galera e aí você pode pegar aqui a maldade do mercado, pegar a venda. Isso é uma ideia. Porém, a entrada no final de movimento não vai contar com aquela vela lá. Vai dar essa velinha aqui, tu vai pegar uma reversão Sim. para venda. O mesmo cenário que a gente fizemos ali. Essa é a vela de final de movimento. Esse é o conteúdo de um final de movimento. Não estou passando 100% ele aqui, a gente está passando como se fosse uma estratégia. Porém, se você entender que o mercado está numa penada e ele, pô, perdeu a força, não faz sentido eu vender, pô. Não faz Sim. sentido. Agora, se está numa pernada aqui, deixa eu tentar pegar o gráfico aqui para te mostrar. Se o mercado está numa pernada aí, ó, aqui, ó, mais uma, ó. Falei ali uma venda aqui. Euro JPY. O mesmo exemplo que eu te passei. O mesmo exemplo que eu te passei, ó. Agressão compradora, ó. Agressão compradora, correto? Sim. Agressão compradora, final do movimento de alta, venda. Até aí, o mesmo padrão ali, tá vendo? Sim. O mesmo padrão, ó. Vou colocar aqui a linha branca, ó. Agressão compradora, final do movimento de alta. O que que ela fez? Venda aí. 2-0, sem nenhum tipo de indicador. Literalmente padrões gráficos, eles respeitam. Só que se nessa vela aqui fosse vermelha, não seria vela de final de movimento. Já seria um outro Sim. padrão que não cabe eu falar aqui. Então, como eu falo para vocês, o gráfico ele fala com a gente. Rodrigo, o gráfico fala com a gente. Cara, olha o histórico nosso de trabalho dessa semana. Aleluia! O gráfico fala com a gente. Se você levar a sério, você vai conseguir alcançar o objetivo. Então, dentro do contexto que eu estou te passando, é simples. É simples. É simples. Só precisa ter foco e objetivo. Então, dentro do final de movimento, eu não vou pegar aqui mais operações, não. Eu vou só agora te mostrar no gráfico padrões se formando, beleza? E a gente vai Sim. fazer aí indução se pegaria ou não pegaria. Ó, olha aqui, essa aqui do Euro JP foi a que a gente pegou. Por que que a gente pegou? Olha o que que o mercado está fazendo agora, Rodrigo. A gente pegou aqui, né? Deu final de movimento. A pressão do Sim. pavio foi maior na venda. A gente pegou a venda, top demais. Beleza. Aqui, pode considerar uma vela de final de movimento de venda? Até poderia, mas ela já voltou tudo, então você já esquece, tá? Mas para que ela possa ser uma vela de final de tendência, a vela anterior precisa ser uma vela de agressão. É uma regra, não uma exceção, Sim. é uma regra. Se não tiver uma vela, se não houver anteriormente uma vela, se não houver anteriormente uma vela de agressão, irmão, não é uma vela de final de tendência. Não é uma vela de final de tendência.
Alguma dúvida? Não, até agora aí não. Nenhuma dúvida? Então, é Não. sobre isso. Aí você vai fazer o quê? Tu vai fechar aqui e vai começar a analisar e observar os padrões do mercado. Ó, tá numa pernada de alta muito grande. Tá numa pernada de alta muito grande. Então não tem muito o que fazer aí, é observar o mercado, observar como ele vai andar, como que ele vai se comportar. Então, a galerinha tá acostumada a sair fazendo operação. Já passei como é que funciona. A gente vai aqui, ó, e procura, ó, procura padrões que possam nos ajudar, tá? Nos ajudar a fazer as operações com o nosso padrão, ó. O gráfico tá parado, beleza. Aí você olha só, aqui teve uma, aqui respeitou legal, ó. Deixa eu pegar aqui para te mostrar. Ó, veio a pernada de venda, correto? Sim. Aí, vela de agressão, essa vela é uma vela de agressão, porque ela agrediu, ela rompeu um fundo lá, ó, tá vendo? Aham. Olha só que perfeito. Final do movimento, compra. Aqui já é um outro padrão que não cabe a falar aqui, que seria duas vendas aqui e realmente aconteceu. Vai ser um. Não, não cabe falar. Seria isso aí. Seria isso aí, é. Deixa a galera lá do YouTube lá, do TikTok, sei lá da onde ficar curioso, Rodrigo. Seria isso daí mesmo, isso daí mesmo. Deixa essa galera ficar curiosa. Tá vendo aí, galera? O Rodrigo já queria te passar aí pra vocês aí o padrão. Ainda não, calma, calma. Ó, então, Rodrigo, é isso aqui. Finou, deu o finalzinho, compra, pai. Vamos procurar agora o padrão na venda, a gente já pegou. Esse foi o padrão da compra. Precisa se prestar atenção. Olha aqui de novo, ó. Mas aqui não foi. Aí aqui a galera se arrebenta. Ó, maior pressão, vela de agressão seria aqui o que é uma venda. Não respeitou, não faço mais nada. Aqui poderia pegar a venda. Só que fica meio cabreiro pegar por conta dessa zona de compra que tá passando aqui, entendeu, Rodrigo? Sim. O ideal para pegar ali aquele padrão nosso é que se ela tivesse essa velinha verde tivesse aqui embaixo. A gente podia continuar. Entendeu? Sim, entendi. Então vamos lá, meu mano. Vamos lá. Ô, rapaz, quase cliquei ali, rapaz, sai fora. Aí não, aí não, aí não. Aí você pode procurar aqui diversos ativos, irmão. Diversos ativos. Ó, aqui é complicado. Nesse cenário aqui é complicado. Ela teve sim uma correção de alta aqui muito grande. É uma vela de agressão, sim. Deu padrão, reversão. Entendeu, Rodrigo? Porém, eu gosto de referências. Eu gosto um pouquinho de ter referência. Está muito esticada na alta. Essa velhinha aqui sem Sim. pavio embaixo é pressão compradora. Então eu já fico cabreiro de pegar essas vendas. Porque em nenhum momento ainda, em nenhum start, eu tive possibilidade de dar uma pressão tão forte de venda que me dê uma garantia. Ainda não tenho. Então, não faria nada. Abriria outros ativos aqui para procurar essa possibilidade, para procurar essa oportunidade. Ó, SP35. Ó, tá legal. Tá legal, só que ainda não formou o nosso padrão, mas ela pode querer formar o nosso padrão, tá vendo? Ó? Sim. Não formou, não tem o que fazer. Ó, aqui a galera ia pegar venda. Eu não pegaria. Porque olha o tamanho da pressão de alta aqui, Rodrigo. Sim. Ela poderia, vupt, vupt, e aí a gente segurava um loss. Então, o não operar também é operar. O não operar também é operar. Aí para uma mulher forte, direto com a cruz, respeito, coragem. Foi numa live.
Vamos lá, Rodrigo. Alguma dúvida? Não, agora tá tranquilo. Então, bora. Então, é sobre isso. A vela de final de movimento precisa que a vela anterior seja uma vela de agressão. Então, é importante colocar isso na mentalidade, porque às vezes os caras vão achar que tudo é uma vela de. Não é. Se não houve agressão anteriormente, não tem por que ser uma vela de final de movimento. Então, é sobre isso. É sobre isso. Então, vamos procurar alguns ativos aqui, ó. Top demais, ó. Só não vou pegar. Não vou pegar, mas aqui seria uma compra. Por que que seria uma compra, Rodrigo? Uma vela Vela de de agressão. agressão, tá na minha zona, final de movimento, compra. Sim. E aí, respeitou ou não respeitou? Tá vendo? Respeitou. Vela de agressão, na minha zona, final de movimento, compra. Aí, Rodrigo, qual é o gatilho assim que eu vou compartilhar contigo que é muito importante? Cara, nasceu, se ela buscar já a venda, tu pega a melhor taxa, irmão. Aham. Entendeu? Entendi. Então, é só você ficar, procurar, é só você ter prioridade e procurar ativos que já estejam com algumas pernadas bem significativas, esteja batendo nas tuas referências para você pegar, ó. Aqui não foi uma vela de final de movimento. Você sabe o que que aconteceu. Olha o tamanho da pressão de alta. Sim. Cara, top, respeitou as duas compras. Enquanto o cara estaria vendendo, tu estaria fazendo duas compras lindas, maravilhosas ali. Aqui, ó, mais uma vez. Valeria comprar aqui. Aí valeria comprar agora. Ó, agora. Mesmo que ela acabe ali vermelho, mas ela vai deixar um pavio aí. Só não vou pegar mais. Mas valeria compra. Agressão comprador, vendedora, final de movimento, compra. Rodrigo, cara, é o ouro. Mano, sabe o que que é o ouro? Meu professor falava assim: o dinheiro tá no chão, é só pegar. Cara, o dinheiro tá no Verdade. chão, é só pegar. É só pegar. Eu falei que ia acabar a compra, só não peguei. Ah, meu Deus do céu! É o segredo mesmo, é o cara saber escolher o par Não, de não tá moedas. Né? baseado no ativo em si, tá baseado no padrão. Qual é o padrão, Rodrigo? Qual é o padrão? Vela de agressão, final de movimento, reversão. A vela anterior tem que ser uma vela de agressão. E a vela de agressão ela tem que representar essa força. Olha o tamanho dessa pancada de venda. Cara, ela engoliu um. Olha só, Rodrigo, olha que interessante. Cara, ela engoliu uma, duas, três, quatro velas compradoras, irmão. Praticamente. É tipo assim, a Verdade. venda foi com tanta pancada ali, irmão. Deu tanta pancada. Que aí ela falou: opa! Cansei. Calma aí, cansei. Calma aí, não, não. Já bati muito, cansei. O que que ela fez? Toma. É questão de psicológico. Por exemplo, eu falo muito sobre isso. Irmão, ela encontrou uma. O cara tá de bicicleta. Olha só, o cara tá andando de bicicleta. Chegou na parede, ele vai bater e vai voltar, Rodrigo. Ó, é nossa. Agora, pensa comigo. Se fosse aqui uma outra vela desse tamanho aqui, teria alguma coisa para segurar ela? Não. Não. Então precisa ter essa maldade e esse entendimento dentro do mercado. Alguma dúvida sobre isso?
Não, tá tranquilo. Tranquilão? A aula de hoje é sobre isso. Tranquilo. Quer tirar alguma dúvida? Pode perguntar. Beleza, tá tranquilo aqui. Tá tranquilo? Então, a gente vai Tá? voltar agora, mano. Ó, eu vou fazer só mais duas aulas contigo aí, que eu vou fechar os conteúdos, que a gente fala sobre Aham. isso lá no WhatsApp. Rodrigo, uma boa Beleza. noite aí, bom final de semana. Galerinha, para vocês que estão aí, ó, preste atenção. Para poder operar a vela anterior tem que ser uma vela de agressão. O que que é uma vela de agressão? É uma vela de força. Se ela é uma vela de força na zona, deixou o final de movimento, pega a reversão, tá? Final de movimento é operação de reversão de vela. Rodrigo, Deus te abençoe. Tamo junto. Uma boa noite aí. Irmão, até a Falou, próxima, boa tá? noite. Até Deus a próxima. abençoe. Falou.